Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje aqui com a gente eu tenho um profissional da área da engenharia de produção. Eu estou aqui com a Emeline Santiago. Emeline, por favor, se apresente e diga para a gente como é um profissional da área da engenharia de produção. Olá, meu nome é Emeline, trabalho hoje com engenharia de produção voltada para o processo financeiro. Minha empresa é a BPO Financeiro e vinculado com o processo de engenharia de produção, eu vi que dentro do financeiro existe um processo e a partir daí a gente consegue otimizar e padronizar todos esses processos e dar um resultado melhor para cada empresa, pensando no empreendedor e na otimização do financeiro também. Tá? Isso, fiquei confusa. E pensando em padronização de processos, e principalmente, né, do ponto de vista das finanças, hoje a gente pode trabalhar na questão da ideia do 4.0, das coisas que utilizam, das ferramentas que utilizam a internet para trabalhar. Como é que você faz, como é que você usa essa estrutura hoje dentro do seu padrão de trabalho? Na verdade, hoje, sim, todas as empresas elas pedem uma padronização para otimização do financeiro, ou seja, da produção. E as ferramentas atuais, elas podem ser. Cada cliente tem uma especificação diferente. Então, você tem que pegar o cliente, entender a necessidade dele e fazer com que a ferramenta atenda o que ele precisa hoje no mercado. Então, existem inúmeras ferramentas que atendem, porém, você tem que entender do cliente aquilo que realmente vai otimizar o processo dele. Quando você diz ferramenta, você está falando de softwares de De controle? softwares, de planilhas, de sistemas. Existem inúmeros sistemas, mas aí o empreendedor ele tem que entender qual que atende o que ele realmente precisa e que facilita a vida, porque às vezes você adquirir um sistema, um software, que às vezes você tem muito mais trabalho em utilizar do que se fazer apenas uma planilha simples. Então você tem que identificar a necessidade do cliente e moldar a tecnologia atual para aquilo que ele realmente precisa e que vai facilitar a vida dele. E do ponto de vista das suas habilidades técnicas para você desempenhar essa função, né, principalmente ligado a esse ponto sensível do processo, ou do melhor, do empresário, que são as finanças, quais são as hard skills e as soft skills, né, as habilidades que você teve que desenvolver para entregar esse seu serviço? Como engenheira de produção, você consegue identificar planilhas, você consegue identificar DREs, todos os levantamentos necessários para você conseguir essa informação. É óbvio que no caso você tem que entender. Eu sempre bato nessa tecla. Você tem que entender o empresário, entender o cliente e saber o que ele precisa. E a partir daí avaliar um sistema, uma competência para aquilo. Às vezes você precisa ser feito e você tem que identificar a melhor forma de fazer e mais rápida, que é a base da engenharia de produção, fazer da melhor forma, mais rápida, com otimização e menor custo. E a gente estava conversando antes e você falou que você tem uma especialização nessa parte de otimização de processos. Isso, eu fiz engenharia de produção com ênfase em qualidade, em otimização de processo. Porque não basta você saber como fazer, você tem que fazer e sempre atualizar para fazer sempre melhor e entregar da melhor forma possível. Então eu entendo que a hard skills, a hard skill ligada principalmente a esse é, é, processo de entender o cliente, Sim, ele está na realidade na sistematização desses processos burocráticos que você precisa compreender para depois sistematizar. exato. Interessante. E como cada caso é um caso, né? Sim. Cada cliente tem um perfil, o que você precisa desenvolver de habilidade comportamental ou de empatia, ao mesmo tempo de liderança para conseguir fazer com que o empresário, o seu cliente, ele siga esse fluxo de trabalho? Você tem que ter a habilidade de saber compreender o cliente. Você tem que ter maturidade para nem todo cliente é daquela forma que ele entende, então você tem que ter jogo de cintura para entender as dificuldades que ele tem e, digamos, uma sistemática de liderança, que é o quê? Se colocar no lugar do outro. É óbvio que a gente não consegue entender a cabeça, entender exatamente o que ele precisa, porém,
compreender todas as dificuldades, as limitações, porque o empresário hoje ele entende de venda, ele tem um ponto que ele desenvolve melhor. E se tratando de finanças, é o que a gente mais tem dificuldade hoje, o simples. Às vezes o simples, aquele ponto, aquele levantamento, aquele ponto diário, que é o que é desgastante, repetitivo, faz toda a diferença no final, que é o resultado que você consegue avaliar e entregar uma avaliação legal para ele. Entendi. Realmente, essa questão do empresário que lida com o processo operacional, e geralmente o empreendedor brasileiro, o microempreendedor, ele está ligado na operação de fato, quando ele vai para a rotina do financeiro, que de fato precisa ser uma rotina cuidada, né, com características de operação, de um trabalho de especialista, às vezes ele deixa a desejar. Você observa isso? Sim, sempre. Na maioria das vezes, na maioria dos clientes que a gente atende hoje, a maior dificuldade do cliente é a repetição, porque se torna monótono. É uma coisa simples, é uma coisa básica, mas se torna monótono. Depois eu faço, depois eu acumulo, e isso passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso faz com que a informação se perca. E essa informação tem que ser, cada vez mais, tem que ser diária. Ah, a venda foi tanto, a saída foi tanto, a precificação é tanto. Então, o percurso do dinheiro, né, vamos pensar assim, o processo, porque pensando em engenharia de produção, você vai destrinchar o processo. Então, a partir daí, você tem que entender, desde os centavos, qual que é o impacto que isso vai trazer. E isso é diário. Você não pode fazer um levantamento semestral, trimestral, tem que ser cada vez mais atual. Então, o sistema que melhor vai atender, vai apresentar essa informação e, a partir daí, fazer levantamentos para poder ter uma tomada de decisão. Perfeito. Pensando nisso que você falou, nesse desafio diário, nesse diagnóstico que você encontra com frequência nos empresários, qual é a maior dificuldade que você tem encontrado, o maior desafio para você, na realidade, como profissional, e qual também são os pontos negativos desse trabalho? A maior dificuldade hoje é, para alguns, principalmente para clientes mais antigos, implementar essa importância, passar a importância da informação. Por mais que seja uma coisa simples, quanto mais clientes mais velhos, mais difícil, vamos dizer velhos, mas assim, mais difícil dele entender a importância dessa informação, porque antigamente, antes mesmo da pandemia, era uma coisa comum, corriqueira. Não, depois eu faço, depois eu faço. Então, esse tipo de cliente é mais difícil de implantar. Os clientes mais atuais, você já consegue entender, depois dessa geração de atualização, né, vamos dizer, pós-pandemia, o cliente ele já entende que, assim, cada centavo é importante. Então, já é mais fácil de lidar com esses clientes. Hoje eu foco tanto em pequenos e médios, porque eu entendo que padronizar desde o início, desde quando você é MEI, vamos pensar assim, é muito mais fácil do que você esperar faturar milhões para depois organizar. Então, começar organizado, eu acredito que seja o ponto de partida. E é por isso que com a empresa eu consigo atender isso. Por quê? É um orçamento preparado para a sua necessidade. Então, focado. Se você é uma pequena empresa, você vai ter um orçamento voltado para aquilo. Se você é uma média empresa, vai ser voltado para aquilo. Então, tem essa maleabilidade, porque é importante começar correto. Porque depois que tudo já virou, já pegou vícios, né? Isso se torna mais trabalhoso. difícil, trabalhoso. É como se fosse reorganizar um emaranhado Exato. de aquela linha que se acumula, né? Exato. Um professor meu da faculdade falava, é trocar roda de trem em movimento. Nossa, Então é impossível. Mas aí você tem que parar, imagina, você para um trem. Uhum. Então imagina o tanto que você tem que parar para trocar uma roda. De energia, de esforço para conseguir um resultado. Exatamente. Mas nesse sentido, então, mudando, né? Ponto positivo. O que você consegue enxergar de ponto positivo depois que você atua nessa área, que você consegue ver as possibilidades, utilizar essas ferramentas tecnológicas disponíveis? Que cada vez mais as pessoas estão mais abertas para essa mudança. Porque atualmente eu participo de bastante reuniões de liderança, empreendimento, então eu vejo que cada vez mais as pessoas estão querendo participar dessa mudança. Então, às vezes é algo engessado, alguns, porém, a cada dia que passa, as pessoas estão querendo aprender, se atualizar e saber que isso realmente é importante. E pensando
todo o trabalho, todo o esforço do engenheiro de produção, né? Se a gente pensar em que ele está envolvido em todo o processo de uma indústria Sim. ou de uma empresa, você olhando para finanças, que é esse ponto que eu disse lá no começo, que é um ponto sensível para o empresário, como que você vê que ele lida com a questão tecnológica hoje? De, por exemplo, acessar um sistema de casa ou do celular, ele está pronto para isso, ele quer fazer isso, ou ele precisa? Ele quer fazer, porém existe a dificuldade de usar esse sistema. Nem todos os sistemas são tão fáceis, ou as pessoas acabam dificultando para poder vender o sistema de uma certa forma, né? Mas cada vez mais as pessoas estão disponíveis a usar. Então a curiosidade está despertando mais essa mudança da tecnologia, porque tem alguns empresários que, por exemplo, começam a partir do ponto de venda. Eu quero vender. Aí começa a partir daí a procurar mais conhecimento para usar a tecnologia sim. Conta pra gente um case que você tenha uma experiência positiva que deu certo, né? Que você tenha presenciado, contribuído. Sim, atualmente eu presto serviço para uma empresa, oficina de moto, e ele vinha desde o comecinho, do zero mesmo, é uma pessoa que até é admirável porque foi do zero, ele decidiu começar a vender peça e a partir daí foi desenvolvendo a oficina. E implantou o sistema e veio continuamente com o sistema, mas não usando 100%. E a grande dificuldade era implantar e os novos funcionários também entender como é que funcionava. A partir daí a gente começou a acompanhar, começou a fazer os lançamentos, fazer toda a questão do financeiro e vamos pensar que diminuiu praticamente 2 funcionários na questão de fechamento de caixa. Então, hoje, o principal, primordial foi implantar realmente o sistema que estava sendo usado. Existia o sistema, mas o diferencial divisor de águas foi implantar ele, então existia a ferramenta e hoje é utilizado. Fantástico. Eu ouço você falando isso e o que eu sei que essa dificuldade, né? Eu trabalho com consultoria também, essa dificuldade em você manter a atualização 100%, a verdadeira no sistema, você abrir aquele sistema e ele ser real. Aquela movimentação financeira, ela está 100% validada com o que ele tem no banco, né? Tá. A conciliação entre sistema e a realidade financeira do cliente. Meline, gostaria de agradecer a oportunidade de você ter vindo aqui conversar com a gente, compartilhado com a gente aqui no canal O Livro das Profissões. E gostaria de perguntar para você se você tem alguma coisa que você queira falar, alguma palavra final para essa nova geração que chega na vida profissional, principalmente na sua área de engenharia. Eu queria deixar só um adendo, assim, que acreditar no processo, acreditar nos mínimos detalhes, no simples, eu acredito que seja o segredo, porque se você fazer o simples bem feito, daí para frente as coisas fluem. Mais uma vez, muito obrigado. E para você que chegou até aqui, este é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.